Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca do profeta Sofonias, que certamente é um dos profetas menos conhecidos do Antigo Testamento e provavelmente um dos livros menos conhecidos de toda a Bíblia. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários e não deixe de assistir o vídeo até o final. Introdução. Sofonias pregou a necessidade de buscar o Senhor, tendo em vista o iminente juízo de Deus sobre o pecado, mas também transmitiu a esperança de redenção e salvação para os remanescentes fiéis. Sofonias profetizou nos dias de Josias, como está lá no primeiro versículo do livro. O profeta era do reino do sul, como a grande maioria dos profetas, e o cenário em que viveu naquela época era de total afastamento de Deus, injustiças, corrupção e o domínio estrangeiro sobre o povo de Deus. Eles foram contaminados em todos os sentidos pelos costumes dos povos que os oprimiam. Palavra do Senhor recebida por Sofonias, filho de Cusi, filho de Godolias, filho de Amarias, filho de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, em Judá. Assim começa o livrinho, ou melhor, folheto, de Sofonias, aqui segundo o Sicridias, que é de onde eu estou tirando essa citação. Remonta até seu tataravô. Os comentaristas tentaram explicar este acúmulo de nomes. Não é muito comum entre os profetas fazer com que sua genealogia retroceda até seu tataravô. Para alguns, trata-se de demonstrar que Sofonias era de ascendência real, e por isso o título remonta a Ezequias, um dos reis judeus mais famosos. Mas nada garante que esse Ezequias mencionado seja o rei Ezequias. Tanto é que, na Almeida, colocou-se um H para tentar fazer diferença em relação ao rei Ezequias. A identificação não oferece muitas garantias. É mais provável que devamos explicar a extensa genealogia da seguinte maneira: o pai do profeta chama-se Cusi, o que, ao ouvidos judeus, devia soar como Onúbio ou Cuxita. Para livrar o profeta de toda suspeita de ascendência estrangeira, o editor do livro retrocede bastante no tempo, acrescentando 3 nomes de claro conteúdo já vista: Godolias, Amarias e Ezequias. Ou seja, não necessariamente esse Ezequias seja o rei de Judá. Quando sobe ao trono Josias, por volta do ano 639 a.C., Judá precisa de uma séria reforma sob todos os pontos de vista: político, social, religioso. De acordo com a maioria dos comentaristas, foi Sofonias quem promoveu esta mudança, já que sua pregação ataca o sincretismo religioso e ameaça Nínive com um castigo. Vamos só fazer aqui uma complementação. Josias é considerado o grande rei reformador. E aquele livro que é encontrado no templo, para muitos, seria o livro de Deuteronômio, ou pelo menos uma parte dele, mais especificamente do capítulo 12 até o capítulo de número 26. E é justamente essa reforma que, segundo muitos estudiosos, vai impulsionar a elaboração, ou pelo menos o início da elaboração, da chamada história deuteronomista, que pega os livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. E aqui, segundo Sicre, aquele que teria impulsionado essa reforma teria sido o profeta Sofonias. E depois, Jeremias teria sido o grande promotor dessa reforma. Parece justo situar sua atividade nos primeiros anos de Josias, entre 639
e 630 a.C., aproximadamente. Sua mensagem nasce de uma situação muito concreta. Não enfoca grandes problemas teológicos, mas tenta resolver os de cada dia. Sofonias denunciou como os grandes profetas do século VIII a.C., as diversas transgressões contra Deus e o próximo. Aqui nós já estamos no século VII, só que os profetas do século VIII, Isaías, acompanhado de 3 profetas menores. Esses profetas, eles possuem em comum o tema do juízo, mas salientam muito a possibilidade de que o juízo seja revertido através do arrependimento, mesmo aqueles que estão debaixo de um terrível juízo. Já os profetas do século VII, como é o caso aqui de Sofonias, lembrando que esses profetas pegam Jeremias, que é um profeta maior, e essa trinca de profetas, que começa lá com Naum, segue depois com Abacuque e agora com Sofonias. Esses profetas, eles salientam um juízo que é inevitável, ele acontecerá. Naum pouco disse sobre julgar Israel. Falou do tema como algo que já tinha acontecido. Em contrapartida, Abacuque e Sofonias profetizaram o julgamento do desobediente povo de Deus. Então, se fala aqui de juízo, só que você tem uma gradação. Em ambos os livros, a injustiça na sociedade de Judá é a razão primária para o julgamento. Sofonias também denunciou as práticas pagãs, as riquezas e a atitude enfatuada e arrogante de Judá. Desta forma, olha a gradação. Naum fala do castigo dos assírios, apenas. Nada acerca do povo de Deus. Já Abacuque fala do castigo de Judá, como nós vimos na aula passada, através dos babilônios. E agora, Sofonias fala do castigo das nações e principalmente de Judá. É um dos profetas que mais falam acerca do castigo daqueles que pertencem ao povo de Deus, mas são desobedientes. Conhecendo um pouco mais o profeta, o nome Sofonias significa Adonai escondeu, ocultou para proteger, assim como descrito no sentido do Salmo 27, versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Outros estudiosos consideram a possibilidade do significado do nome do profeta Jeová ocultou, indicar que ele tenha nascido durante o período truculento que marcou o reinado de Manassés no Reino do Sul. Este mesmo rei abraçou a idolatria mais do que qualquer outro, mais até do que os ímpios reis do norte, e a corrupção moral, influenciado pela Síria, e induziu o povo ao sincretismo religioso. O significado do nome do profeta está intimamente relacionado, então, com a raiz tsafan, que quer dizer esconder e entesourar, pelo que o famoso dicionário BDB, de Brown Drive Briggs, propõe o significado Adonai entesourou, ou seja, escondeu, defendendo como um tesouro, que é a proposta de Gesenius já no século XIX. É com base nisso que o comentarista ele pontuou que há essa possibilidade de que o nome esteja apontando para o fato de que ele foi escondido, protegido durante o reinado de Manassés, que foi um reinado de extrema impiedade. Pfeiffer e Harrison definem o nome de Sofonias nos seguintes termos: seu nome indica uma confiança no poder de Deus para esconder, isto é, proteger seu adorador em momentos de perigo. O livro de Sofonias, apesar de ser o mais contundente acerca de juízo, ele vai mostrar que existe uma janela aberta para um remanescente. Esses são protegidos, escondidos como tesouro diante do Senhor, devido à sua fidelidade.
Lembrem como no profeta Abacuque nós temos aquele versículo, que o justo viverá pela sua fidelidade. O tema, então, não deixa de ser estendido aqui em Sofonias. O período da profecia de Sofonias é uma época excessivamente dramática. É o período da expansão da Síria, com suas destruições e crueldades. Logo a seguir, a situação se inverte. Os medos aniquilam Nínive em 612 a.C., depois os neocaldeus da Babilônia inundam o ocidente. Jerusalém terá sido sitiada 3 vezes antes de ser arruinada em 586 a.C. Nesse contexto conturbado, e mais precisamente durante os anos de menoridade do rei Josias, situa-se a atuação do profeta Sofonias. 1.2, a mensagem do profeta. A mensagem do livro de Sofonias é um chamado de arrependimento para o povo de Judá. Tanto o povo quanto sua liderança apostataram da fé. Sofonias também é o livro que mais chama atenção acerca da questão das lideranças religiosas que deveriam estar dando o exemplo. Eles estavam distantes do Senhor, influenciados pelos costumes pagãos. Isso atingiu não somente a religião, mas também o estilo de vida daquele povo. Havia corrupção e as injustiças sociais eram gritantes. Sofonias denunciou as injustiças que estavam entre as lideranças e em determinados grupos do povo. O profeta também direcionou suas palavras para outras nações, como as cidades da Filisteia, para os etíopes e para a Síria e sua capital, Nínive. Não deixou de fazer um juízo a outros povos, mas o principal enfoque aqui é Judá, especialmente a capital, Jerusalém. Sofonias também encorajou os servos obedientes do Senhor, exortando-os a continuar em justiça e fé. Essa é a porta de esperança que Sofonias deixa aberta. E, como eu já disse, ecoando o que Abacuque já havia dito acerca do justo viver pela sua fidelidade. Falou de um remanescente que formaria a base de uma comunidade do concerto restaurada. Este remanescente justo escaparia do exílio e povoaria a Jerusalém purificada. O tema da relação de Deus com Sião é proeminente em Sofonias, lembrando um pouco aquela primeira parte do profeta Isaías. Por causa de práticas e liderança corruptas, a cidade seria o foco do julgamento de Deus. Esse julgamento eliminaria os malfeitores da cidade. No seu lugar, o Senhor povoaria a cidade com o remanescente supramencionado. O Senhor restauraria a sua proteção para a cidade e nunca mais permitiria que os inimigos entrassem pelos portões. 1.3. Justiça e esperança. Apesar de uma profecia com duras palavras direcionadas ao povo e à sua liderança, como nós já vimos, havia nas palavras de Sofonias também um anúncio de esperança e de justiça. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Como está lá no capítulo 3, versículo 15. O cumprimento cabal, pleno, é escatológico, dentro aqui dessa concepção. Cativeiro babilônico traria dor e sofrimento ao reino de Judá, que não atentou para as mensagens que os profetas trouxeram, chamando-o ao arrependimento. Mesmo assim, para aqueles que se voltassem para o Senhor, havia uma mensagem de esperança. A promessa era de que os remanescentes veriam o fim de seus opressores e, a partir disso, teriam um recomeço que os permitiria viver de modo diferente, com uma nova configuração social, livre das influências de outras nações. A última seção do livro de Sofonias abrange do capítulo 3, versículo 9, até o capítulo 3, no versículo 20, onde o profeta não está apenas olhando para Jerusalém e Judá, nem em volta,
mas contempla muito além, para uma época de cura e bênção que virá a Israel e a todos os outros povos. O reino messiânico abrangerá todas as outras nações. Grandes promessas de bênçãos e restauração para a cura das nações são citadas. A cidade santa será cirandada e purificada, e então será honrada em toda a terra. O povo redimido louvará a Deus que habita no meio dele. A esperança escatológica, os profetas, eles vislumbram que se cumpra não num período muito longo, mas num curto período de tempo. Mas, de acordo com a revelação posterior do Novo Testamento, essa promessa ainda está reservada para o futuro, inclusive para Israel. A ira de Deus sobre Jerusalém. Quando aconteceu o julgamento de Jerusalém, sua população foi levada para a Babilônia. No entanto, a mensagem registrada em Sofonias 3, do 18 ao 20, faz referência a um grupo de pessoas dispersas e aflitas, os remanescentes, a quem Deus traria de volta da Babilônia para Jerusalém depois do exílio de 70 anos. Essa restauração teve início quando Ciro permitiu que os judeus voltassem à sua terra natal. Essa volta dos judeus a Judá, em cumprimento à profecia de Sofonias, é uma prefiguração da redenção final da terra. A ira do Senhor. O dia da ira do Senhor sugere um tempo sombrio com as palavras indignação, angústia, desolação, escuridade e trevas. Para aqueles que viveram no pecado e se voltaram contra Deus, não há meios de escapar. É por isso que aqui nós temos um dos versículos mais conhecidos de Sofonias, quando diz que ele vai buscar, ele vai esquadrinhar Jerusalém com lanternas. Essa passagem, inclusive, fez com que muitas representações do profeta Sofonias o colocassem com uma lanterna na mão. Mas esse dia terrível também extinguirá a maldade sobre a terra e também a indiferença daqueles que pensam que Deus permanece alheio às mazelas do ser humano. São aquelas pessoas céticas que, apesar de não negarem a existência de Deus, negam-se a crer em sua intervenção no mundo. É aquilo que a filosofia chama hoje de deísmo. Pessoas que não negam a existência de Deus exatamente, portanto, não podem ser considerados ateus, mas não creem que Deus se preocupe com o mundo, não creem na providência divina. É aquela velha tese do relojoeiro. É como se Deus, na concepção deles, tivesse dado corda a esse relógio, que é o universo, e deixasse ele seguindo o caminho por si próprio, sem intervenção. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. É justamente a passagem mais conhecida do profeta Sofonias. Sofonias indica ainda mais que uma busca completa seria feita em toda a cidade. Ninguém escaparia ao olho perscrutador de Deus. Esse cuidado em caçar todo e qualquer habitante pode ser comparado com a busca para juízo descrita lá em Amós 9. Nem o profundo abismo, nem o céu, nem o cume do Carmelo, nem o fundo do mar poderá esconder os objetos do juízo perscrutador de Deus. 2.2. O dia do Senhor. São dois temas que são recorrentes nos profetas. O tema do remanescente fiel aparece também já no profeta Isaías, e o tema do dia do Senhor. Esses dois temas você vai encontrar em vários livros proféticos, mas com relação ao dia do Senhor, o profeta que fala de maneira mais contundente é Sofonias. O profeta Sofonias é conhecido por alguns estudiosos como o profeta do dia do Senhor, por causa das várias vezes em que ele utilizou essa expressão em sua profecia. Então, vale salientar, novamente,
Não é que Sofonias seja o único a falar do tema, mas ele é o que fala de maneira mais contundente. A sua mensagem faz várias referências a esse dia como o dia da soberania e do juízo de Deus. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso, como está lá no capítulo 1, no versículo 14. Essa mensagem não determina um dia específico, nem um lugar determinado, mas um tempo. A expressão yom, no hebraico, dia, ela não se refere necessariamente a um período de 24 horas, mas é um período de tempo. Naquela época, essa palavra estava relacionada à invasão e dominação babilônica sobre Judá. Isso aconteceu 20 anos depois da profecia de Sofonias. Lógico que isso é uma aproximação, já que não temos a exata data da profecia de Sofonias. 2 vezes o profeta sublinha sua certeza de que esse fantástico dia do Senhor está perto, muito mais cedo do que poderia supor qualquer um de seus contemporâneos. Todas as devastações que ele descrevia se tornariam realidade. Ou seja, mais uma vez, os profetas, eles pensam que as profecias, elas não vão demorar a se concretizar. Então, para Sofonias, o dia do Senhor está intimamente relacionado com o cativeiro da Babilônia, que vai acontecer depois de alguns anos. Agora, indo além de seu anúncio prévio com respeito ao dia, Sofonias agora caracteriza a vinda da calamidade como o grande dia do Senhor que está vindo com muita rapidez. Os contemporâneos de Sofonias viram com seus próprios olhos o terrível cumprimento. Desde aquele dia, cada geração encararia a possibilidade de experimentar a consumação do cumprimento desse anúncio profético. Ou seja, apesar de Sofonias vislumbrar que o cumprimento será dentro de poucos anos, aqui o dia do Senhor acaba se estendendo para futuras gerações, e assim dentro de uma perspectiva escatológica. 2.3, restauração e alegria. Havia a profecia do dia do Senhor, mas também o profeta anuncia que a alegria em Jerusalém seria restaurada, e isso leva a conclamar a cidade para cantar e se alegrar. São os remanescentes fiéis que são conclamados a fazer essa proclamação. A razão para isso era que o Deus, o poderoso, estaria lá para salvá-la. Sua presença era sinal de força e proteção contra todo o mal. Sofonias 3, do versículo 14 ao 17, funciona como uma resposta profética aos pronunciamentos divinos nos versículos anteriores e é uma unidade estruturalmente autocontida, baseada em seu quiasmo temático interno e no orador profético. Lembrando que o quiasmo é aquela disposição poética em que, no centro, você tem uma parte primordial, uma parte principal. O mandamento de se alegrar aparentemente foi usado pelos arautos da cidade, chamando a cidade para se alegrar quando mensageiros do campo de batalha trouxeram boas novas de vitória e libertação. O termo Ranan, cantar, está intimamente ligado ao louvor cultico a Deus, por seus atos de salvação passados e esperados, e com a celebração da realeza de Adonai. Representa um grito cultico de louvor. A coragem e a ousadia de Sofonias são uma inspiração, pois ele ensina que não importa a classe social, status ou prestígio nos ambientes políticos. O problema do pecado é um problema de todos os homens e isso precisa ser anunciado com coragem e ousadia. 3.1. As injustiças nossas de cada dia. Apesar de Judá ter se afastado de Deus e por isso sofria duras consequências, esse afastamento também trouxe insensibilidade e corrupção entre o próprio povo. O profeta denuncia a corrupção e dureza espiritual que caracterizavam todas as classes de Jerusalém,
inclusive as lideranças religiosas. Seus líderes, juízes, profetas e sacerdotes eram, todos eles, corruptos e endurecidos. Mesmo Sofonias fazendo parte da classe mais alta de Judá, segundo alguns, isso não foi impedimento, como homem de Deus, de exercer o seu ministério como profeta, denunciando o pecado, mas também a corrupção vigente. Os profetas pecam mais grosseiramente quando presumem que falam em nome do Senhor. Tal arrogância merecia a morte, pois em Israel, quando Deus falava a seu povo, a nação era obrigada a obedecer sem equívoco. Nenhum outro pronunciamento humano levava tanto peso como as declarações dos profetas. Daí o perigo dos falsos profetas, como é denunciado lá em Deuteronômio 13. É necessário estar atento, não à figura do profeta, não julgar o profeta, mas sim julgar a profecia. E o crivo para esse julgamento da profecia, para verificar se ela procede de Deus ou não, está lá em Deuteronômio 13. E, obviamente, aquele que traz uma mensagem que não seja da parte de Deus é automaticamente classificado como um falso profeta. Os falsos profetas eram não só levianos, declarando a palavra de Deus quando ele não havia falado, eram também homens pérfidos. Eles agiam e falavam acobertados por seu ofício, como um meio de alcançar seus próprios desígnios. Ou seja, o que Sofonias está declarando aqui, o que ele está denunciando, é que, apresentando-se como profetas autênticos, apresentando-se como sacerdotes autênticos, eles se escudavam no seu cargo, no seu ofício, do ponto de vista humano, para que eles nunca tivessem suas ações postas a descoberto. É terrível quando pessoas usam o cargo para ganhar benefício e para aparentar serem pessoas ilibadas. Por isso que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento insistem em você analisar o conteúdo da mensagem para saber se procede de Deus ou não. 3.2. Esperança em dias sombrios. O profeta Sofonias traz uma palavra de esperança de que, ao final, Deus consertará todas as coisas. Quando a justiça está distorcida, quando o certo e o errado parecem ter o mesmo valor, quando os líderes se tornam corruptos e não há em quem confiar, o caminho mais fácil e óbvio parece ser o desânimo. Quando, além disso tudo, os líderes religiosos falham, é preciso lutar para não permitir que o ceticismo tome conta da fé. Quantas pessoas já naufragaram na fé porque líderes religiosos decepcionaram, porque líderes religiosos deixaram de dar o devido exemplo. Daí a grande responsabilidade que paira sobre as lideranças religiosas. Vamos lembrar lá em Apocalipse, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, como ali o anjo da igreja representa a liderança religiosa e como se pede contas dessas lideranças. Sofonias dá garantia de que ainda podemos confiar em Deus. Mesmo em dias sombrios, a fé do cristão pode ser um raio de luz para iluminar a vida de outros que estão ao seu redor. Ou seja, não devemos desanimar se lideranças religiosas estão dando péssimo exemplo. Nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Filipenses, eu devo olhar para o alvo, que é Cristo. Os versículos 17 e 18 fazem a transição de falar sobre Deus na terceira pessoa para falar de Deus na primeira pessoa. A primeira palavra de 3,17 é o nome pessoal divino para o Senhor. A razão pela qual o povo pode se alegrar é que o Senhor está no meio deles. Aqui, toda a tensão construída sobre o julgamento ameaçado é aliviada à medida que o prenúncio muda para a promessa cumprida.
Ao usar esse método de interrelacionar promessa e conclusão, a estrutura do livro está firmemente ligada à alusão e à imagem concreta. Os profetas têm essa característica, eles fazem uma descrição que fazem com que você entre em toda a imagem que está querendo ser transmitida. Os profetas nos fazem vivenciar aquela época. 3.3. Confiança nas promessas. O profeta Sofonias pretendia incentivar os seguidores fiéis do Senhor, o remanescente fiel, assegurando-lhes que Deus conservaria um remanescente e, no fim, cumpriria as promessas feitas aos antepassados. Essa certeza deveria ajudá-los a perseverar em tempos difíceis e enxergar com grande expectativa o período que seguiria ao juízo iminente. Haveria purificação e regozijo, ou seja, uma restauração completa com bênçãos para os habitantes daquela cidade. A reciprocidade da resposta amorosa do Redentor e redimidos é vista no fato de que alguns termos usados na admoestação dirigida a seu povo agora descrevem a resposta do próprio Deus a seu povo. Sião é exortado a cantar, ele se rejubila com cântico. Ou seja, Deus ele sempre responde à fidelidade do povo. Deus nunca deixa de responder positivamente. Existem momentos que parece que Deus não está olhando, não está vendo nossa fidelidade, mas Deus sempre está atento e sempre recompensa. Jerusalém deve exultar, Simirri. Ele se deleitará em Jerusalém com alegria, Simirá. A cena toda descreve uma grande congregação, enquanto Deus e seu povo mutuamente se regozijam em seu amor recíproco. Mais uma vez aqui eu mostro a bibliografia que eu utilizei para todo esse estudo.